A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Olá, seja bem-vindo ao programa Fala Direito, programa que é coordenado pela professora Silvia Gonzaga, que agora está em edição especial devido ao isolamento da Covid-19. No programa de hoje nós vamos conversar com a professora Cláudia Regina Vorenuk, ela que é mestre em Ciências Jurídicas e doutora pelo Centro Universitário de Curitiba. No programa de hoje, a professora vai explanar para a gente um pouco sobre a reforma da Previdência Social. Olá, eu sou a professora Cláudia e a convite da professora Silvia Gonzaga, vou falar um pouquinho com vocês a respeito da reforma da Previdência Social. Vamos lá, quando nós falamos em Previdência Social, no primeiro momento, nós temos que lembrar que a gente tem um sistema macro chamado Seguridade Social, no qual engloba a saúde, a previdência e a assistência social. A previdência social tem um papel fundamental como direito social no Brasil. Nas situações em que o segurado se encontra desamparado por inatividade, seja por uma questão de idade, seja questão por uma incapacidade repentina ou uma incapacidade mais duradoura, ele precisa contar com um sistema que lhe dê algum tipo de segurança. O nosso sistema previdenciário, ele é contributivo. O que isso quer dizer? Que é necessário que o segurado verta contribuições para a Previdência Social. Temos algumas situações em que isso não é necessário, que é o caso do segurado especial, que eu logo em seguida vou explicar para vocês, e a questão do benefício de prestação continuada. Porém, o chamado BPC, benefício de prestação continuada, ele faz parte da assistência social e não da previdência social. Tá? Então vamos lá, quando a gente fala em previdência social, no primeiro momento nós temos que lembrar em termos legislativos da Constituição Federal, da Lei 8.213, do Decreto 3.048 e agora da famosa Emenda Constitucional 103 de 2019. Essa emenda constitucional, ela é do dia 13 de novembro de 2019 e ela trouxe inúmeras modificações, não só no cálculo dos benefícios, mas na forma de concessão dos benefícios previdenciários, inclusive nomenclatura. Hoje nós não temos mais o benefício da aposentadoria por idade ou da aposentadoria por tempo de contribuição. Nós usamos uma nova terminologia, aposentadoria programada. Esse é o termo trazido pela essa emenda constitucional. Quais foram as principais alterações trazidas por essa emenda constitucional? Foram inúmeras. Eu vou mencionar para vocês talvez aquela que trouxe um maior impacto em relação à idade e o tempo de contribuição. Hoje, eu preciso deixar bem claro antes a seguinte questão. Essas regras que foram trazidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019 são regras que passarão a valer para aquelas pessoas, aqueles segurados que se filiaram ao regime geral da Previdência Social após essa Emenda Constitucional. Aqueles segurados que já tinham direito adquirido anteriormente à emenda constitucional, em relação a eles não houve qualquer alteração. Já aqueles segurados que estavam em vias de se aposentar, faltava 1, 2, até 3 anos, foram criadas algumas regras de transição. Essas regras de transição, elas já existiam antes, nós já tínhamos algumas regras de transição, por exemplo, a regra de pontos, da emenda constitucional
anterior a 103, mas a 3 veio com novas informações, né, com novos requisitos em relação a essas regras de transição. É importante mencionar que quando eu falo em regra de transição, talvez, no caso concreto, um segurado se enquadre em mais de uma regra de transição. E como que ele vai saber qual das regras ele deverá usar, né, para conseguir a sua aposentadoria com o menor prejuízo possível? Isso é só a partir da análise do caso concreto. Então, dependendo da situação, né, do segurado, se faltava 1 ano para se aposentar, 2 anos, 3 anos, será feito um cálculo, né, dentre essas regras de transição que foram trazidas pela emenda constitucional, e se irá verificar na situação concreta qual será mais benéfica a esse segurado. Então isso é importante até para as pessoas não levarem, né, um susto, esse primeiro impacto, nossa, e agora, né? Tantas mudanças, será que eu vou ser atingido ou não? Então a gente tem 3 situações. Os segurados com direito adquirido antes da emenda constitucional, mesmo que eles peçam, né, o requerimento administrativo seja após a emenda constitucional, mas se eles já tinham os requisitos necessários à aposentadoria anteriormente à promulgação dessa emenda constitucional, sem problema algum, eles se utilizarão as regras anteriores. A segunda situação são daqueles segurados que estão nessa situação intermediária, né? Então estavam em vias de se aposentar. Em relação a esses segurados, será necessário fazer o cálculo, né, utilizando as regras de transição, para verificar qual dessas regras será mais benéfica a esse segurado. E daí nós temos a terceira situação, que são essas pessoas que passaram a fazer parte do regime geral da Previdência Social após a emenda constitucional 103 de 2019. Ah, mas de quando a emenda? A emenda do dia 13 de novembro de 2019. Esse é o nosso ponto, né, de referência. Para esses novos segurados, as regras passaram a ser as seguintes. Em relação ao homem, a exigência de 65 anos de idade, mais 20 anos de tempo de contribuição. Antes havia a possibilidade desses requisitos serem atendidos de forma separada, hoje não, são requisitos cumulativos. Em relação à idade do homem, né, vocês devem ter notado que não houve qualquer tipo de alteração. 65 anos, permaneceu 65 anos. Mas houve uma mudança em relação ao tempo de contribuição, que agora passaram a ser 20 anos, né, de tempo de contribuição, e antes eram 15 anos. Em relação à mulher, houve um acréscimo de 2 anos. Então agora a idade, o tempo da mulher passou a ser de 62 anos. E o tempo mínimo de contribuição foi fixado em 15 anos para a mulher. Essa aposentadoria, né, a gente teve essa emenda constitucional 113, e além disso já veio uma lei, né, que é a Lei 10.410 de 2020, que veio regulamentar essa mudança, essa aposentadoria chamada aposentadoria programada. Então essa foi uma das alterações que trouxe, né, um certo espanto, né, por parte dos segurados, que foi esse acréscimo tanto do tempo de contribuição para os homens e de idade para as mulheres, e a questão de que esses requisitos devem ser cumpridos cumulativamente. Outra regra que também teve alteração foi em relação à aposentadoria dos professores. Também foi fixada uma idade, né, de 60 anos para os homens e 57 anos para as mulheres. Além disso, é necessário comprovar 25 anos de contribuição, de tempo de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções do magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Então, houve também essa alteração em relação à idade, passou a ser 60 anos para o homem e 57 anos para as mulheres. Além disso, a necessidade da comprovação cumulativa de 25 anos de tempo de contribuição. Sem esquecer essa palavrinha importante, né, da emenda constitucional, que é o exclusivamente.
em exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Em relação à aposentadoria rural, o projeto, né, de reforma da Previdência previa uma alteração em relação à idade, né, porque hoje como que funciona? O aposentado, a aposentadoria rural, o chamado segurado especial, ele faz jus à aposentadoria, o homem com 60 anos e a mulher com 55 anos. Então, nesse projeto da reforma da Previdência, havia a intenção de se equiparar a questão da idade entre o segurado rural e o segurado urbano. Mas isso acabou, né, depois das discussões perante o Congresso Nacional, essa alteração acabou não ocorrendo. Então, permanece hoje para o segurado especial. A quem é o segurado especial? É aquele trabalhador que tem a sua pequena propriedade, que trabalha em regime de economia familiar. O que é o regime de economia familiar? Aquela situação em que a família trabalha, os filhos trabalham para ajudar os pais naquela pequena área rural, contando com o trabalho eventual de um ajudante. Esse é o nosso segurado especial. Tá? Então, nessa situação, permaneceu, né, a idade, 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Tá? Em relação ao BPC, o benefício de prestação continuada, também não tivemos alteração. Tá? Continua também voltado, né, para aquela família de baixa renda, no qual um dos seus integrantes seja uma pessoa idosa ou então uma pessoa com deficiência. Em relação ao BPC, o que estamos, né, num aguardo, né, numa possível alteração, inclusive já está em vias de sanção previdencial em relação à exigência da renda mínima, né, que hoje é de 1/4 do salário mínimo. Tivemos uma medida provisória, poucos meses atrás, aumentando esse requisito para meio salário mínimo. Tudo leva a crer que isso passará a ser um normativo, né, previdenciário, pois já foi aprovado, né, pelo Congresso Nacional e está aguardando a sanção presidencial. Outro benefício que teve alteração com a reforma da Previdência, com a emenda constitucional 103 de 2019, foi a pensão por morte. A pensão por morte já teve uma alteração no ano de 2015. Antes, não havia uma limitação do tempo de recebimento da pensão por parte do dependente. Como assim? Antes, se, por exemplo, o dependente sendo o cônjuge ou a companheira, independentemente do tempo que eles estivessem juntos, casados, em união estável, esse beneficiário poderia receber o benefício, né, inclusive até seu falecimento. Em 2015 isso foi modificado, então passou a se fixar prazo, né, períodos, né? Esses períodos dependendo do tempo de contribuição do falecido e do tempo de convivência ou de casamento. Então, casamentos em que o casal estava junto há poucos anos, a pensão, respectivamente, vai ter um tempo inferior de duração. Isso foi em 2015, que já foi uma modificação muito grande, diante do fato que antes não havia qualquer tipo de limitação, tanto em relação ao tempo de contribuição do falecido, do segurado, quanto do tempo de convivência entre o casal. Isso mudou em 2015. Já com a emenda 103 de 2019, também houve uma alteração. E qual foi essa alteração? Foram estabelecidos percentuais de cotas familiares para o recebimento da pensão por morte. Então, sempre lembrando, gente, que o direito adquirido daquelas pessoas que já tinham, né, atendido todos os requisitos antes da emenda constitucional, não terá qualquer tipo de alteração. Tá? Só após 13 de novembro de 2019. Então, a partir dessa reforma, a pensionista ou pensionista, né, irá receber apenas 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado, se
ele for aposentado por incapacidade permanente. O que é essa incapacidade permanente? É aquele antigo, né, benefício de aposentadoria por invalidez, que também não se usa mais esse termo, né? Então, na data do óbito. Inclusive, pessoal, às vezes a gente esquece, né, até porque por tantos anos, né, foi convencionado se falar, aposentadoria por invalidez, auxílio doença. Então, hoje a gente fala, né, benefício por incapacidade permanente, benefício por incapacidade temporária. Esses são os termos corretos, né, se falar. A partir dessa reforma. Na verdade, a reforma só veio acentuar essa modificação que ocorreu já em 2015. Então, só voltando, como que fica? Se o nosso segurado aqui, quando faleceu, recebia o benefício de incapacidade permanente, a nossa antiga aposentadoria por invalidez, isso na data do óbito, o nosso dependente, né, aquele que fará jus a essa pensão, ele não vai receber 100% desse benefício, ele vai receber 50% desse benefício, acrescido de 10% por dependente, até chegar ao máximo de 100%. Então, se eu tenho como dependente do segurado falecido, que recebia o benefício por incapacidade permanente, a esposa e 2 filhos menores, o recebimento será de 50%, mais 10% por dependente. Aqui nós temos 3 dependentes. Então, a gente vai somar 10% por cada dependente. Então, essa é uma alteração que também modificou, né, de forma muito importante o benefício da pensão por morte. O que se verifica, né, na prática? Que essa reforma, em que pese que ela venha embasada em vários fatores estatísticos, dentre eles o aumento da expectativa de vida, né, do brasileiro, não só do brasileiro, né, do mundo todo, mas aqui a gente está falando da Previdência Social brasileira. Então, essa questão, dentre outras, né, melhora de qualidade de vida, maior acesso à saúde pública, então vários requisitos que estão fazendo com que as pessoas vivam mais. Isso, obviamente, tem um reflexo substancial na Previdência Social. E é um sistema que tem que se manter equilibrado, porque senão não será possível honrar, né, com o pagamento desses benefícios. Por conta disso, né, esse foi o principal argumento para que essa reforma ocorresse em 2019. Mas na prática, o que se verifica? Que realmente, para o segurado, os requisitos ficaram não mais difíceis, né? A palavra talvez não seja essa, mas dificultou a aposentadoria. De uma forma bem visível, né, aumentando, né, exigindo requisitos cumulativos, aumentando o tempo de contribuição, aumentando a idade em relação às mulheres. E em relação à pensão por morte, talvez a modificação tenha sido ainda mais drástica, né? Já aquela ocorrida em 2015, que trouxe modificações muito importantes, e agora a emenda constitucional 103, né, de 2019, que veio alterar de forma substancial a pensão daquele dependente, né, cujo segurado recebia o benefício por incapacidade permanente. Essas foram as principais alterações. Tivemos outras em relação, por exemplo, à aposentadoria especial. Temos outras questões voltadas à aposentadoria híbrida, né, em que há essa contagem do tempo de serviço urbano com o tempo rural. Mas essa vai ficar para um próximo encontro, né? A professora Silvia vai me chamar novamente para a gente conversar um pouquinho e trazer mais algumas informações para vocês a respeito da Previdência Social. Me despeço aqui, foi um prazer novamente participar do programa Fala Direito. Espero, numa próxima ocasião, trazer mais informações para vocês. Até logo! Para você que assistiu nosso programa pela TVC, canal 15 da NET, quer ver ou rever este ou qualquer outro programa aqui do Fala Direito, é só acessar o nosso canal do YouTube. Um abraço e até a próxima!